Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Unidas Cast. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e que a gente muitas vezes está vivendo no dia a dia. A gente vive hoje em um mundo acelerado, onde as pressões sociais, emocionais e econômicas, ela tem nos levado a muitos questionamentos. Será que eu estou com ansiedade? Será que isso é depressão? E ao mesmo tempo, essa pressão emocional aumenta, a gente também aumenta a conscientização da saúde mental. Janeiro Branco é uma campanha nacional desde 2014, mas só foi realmente oficializada em 2023. Mas tem como objetivo promover saúde mental no Brasil e ampliar o olhar para o cuidado emocional. E para falar sobre esse assunto tão importante nas nossas vidas, eu trouxe duas psicólogas, a Débora Souza, que é neuropsicóloga, e a Louise, psicóloga clínica infantil. Sejam muito bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Dales. Tudo bem? Obrigada pelo convite, né, de oferecer o espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, né, que é o Janeiro Branco, e por ter incluído também a saúde mental infantil, né? Exatamente, a gente vai se aprofundar nisso. Então, eu quis, né, trazendo vocês duas aqui para a gente se aprofundar nesses conteúdos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco e a importância desse mês. Esse mês ele é muito simbólico. E eu quero que vocês me falem, né, por que esse mês foi escolhido para essa campanha? Vocês têm esse conhecimento? Poderia compartilhar para o público o porquê? Então, né, pelo que a gente observou, acho que foi o Leonardo Abraão, né, o psicólogo que criou essa campanha no Brasil, ele traz porque janeiro é o mês que representa geralmente recomeços, né? Em janeiro todo mundo tem aquela ideia de fazer planos, fazer metas, né? E ele pensou já de iniciar o ano com essa campanha para as pessoas poderem incluir o cuidado em saúde mental como uma dessas metas, né? De ver realmente o novo ano que inicia como uma página em branco, que elas pudessem realmente, né, escrever uma nova história, né, e incluir o cuidado em saúde mental como meta, algo que até alguns anos atrás era muito ignorado. Todo mundo pensava que, né, emagrecimento, entrar na academia, né, metas financeiras, mas não incluir esse cuidado em saúde mental. Exatamente. E o cuidado com a saúde mental são práticas diárias, né, que você pode estar fazendo, não somente em janeiro. Janeiro é um mês de conscientização, né, de fazer com que você tenha um olhar mais apropriado, né, para a saúde mental. Mas também é importante a gente pontuar que não só em janeiro, mas o ano inteiro a gente precisa ter o hábito de criar práticas diárias para que você não entre em um estado emocional onde você já precisa, esteja gritando por socorro, né? Você precisa criar hábitos para que você tenha uma saúde mental mais estável também. Exatamente. É isso, né, meninas? Essa é a importância das pessoas estarem aí colocando também como meta e nos seus objetivos o cuidado emocional, a saúde mental. Então, janeiro é sim um convite, é um mês de recomeço, é um mês aí que você tem possibilidade de construir, né, um novo ano com novas atitudes e é muito importante esse mês. E apesar de hoje, né, se falar muito de saúde mental e emocional, ainda existe muitos tabus e preconceitos, não é verdade? Sim. Então, eu quero que vocês digam aí na prática de vocês, clínica, se vocês ainda enfrentam esses tabus. Ah, com certeza. Né? Hoje, a maioria das pessoas ainda tem essa visão de que procurar ajuda é um estado de fraqueza, onde ela não consegue lidar com aquele estado emocional sozinha. Então, é uma
é uma estratégia que ainda precisa ser elaborada, né? Do fato de você reconhecer que precisa de ajuda de um outro profissional, você reconhecer que você não está bem emocionalmente, né? E ter esse olhar mais voltado para a sua questão mesmo emocional, né? De que você precisa de ajuda, você tem a quem recorrer e não somente guardar para si. Das recorrências é justamente essa questão de não querer procurar ajuda, não achar que precisa de ajuda e que consegue resolver sozinho. Exatamente. Você falando isso, Débora, eu vi, né, que uma mensagem que a moça falava assim, ela parou para pensar, né, um relato. Sim. Nossa, se eu preciso de ajuda de um educador físico, de um personal, eu preciso de ajuda de um dentista, por que que eu não posso precisar de ajuda de um psicólogo? Psicólogo. Eu não preciso de ajuda do personal para me ajudar a treinar, ensinar os exercícios, para até me motivar a continuar, né? Sim. Tem gente que já sabe tudo treinar, mas continua com personal. Sim. Por que não um psicólogo para me ajudar também? Eu achei lindo esse relato dela e fez muito sentido. Então, eu trago aqui para compartilhar com vocês e pensar assim também. Sim. Porque muda tudo. A gente começa a mudar e ver por que não essa ajuda. E aí a gente começa a desconstruir, quebrar tabus. E, Louise, me conta, né? Você também enfrenta esses tabus dentro da clínica, por mais que você atenda crianças? Sim. A gente enfrenta também, porque muitos pais já vêm com a ideia, né, de que eles talvez não estejam conseguindo ser bons pais. Então, é um tabu que a gente enfrenta de que eles estão se sentindo insuficientes, muitas vezes, por precisar da ajuda profissional, né? Às vezes, a gente escuta de alguns pais assim, né? Homens, principalmente, né? Os pais. Eu trouxe aqui, mas eu trouxe só porque minha esposa pediu, porque eu sei que ele não tem nada. Né? Isso é coisa normal, né? Então isso aí é falta de peia, que a gente tem muito esse pensamento ainda, né? Então com as crianças também não é diferente. Existe ainda esse tabu, né? Algumas crianças pequenas mesmo têm resistência. A mãe fala que ele não queria vir porque está com receio dos coleguinhas chamarem de doido, né? Ficarem sabendo. Então, assim, até a gente também explicar para essa criança, né? Aí você tem que fazer um trabalho duplo, porque você tem que conversar com os pais para explicar para eles que não é sinal de fraqueza, eles não estão fracassando como pais, né? E explicar para a criança também que é natural, né? A ajuda psicológica. Geralmente, quando eles têm algum coleguinha que faz, eles, né, conseguem lidar com mais naturalidade porque eles veem que não é só eles, né, que passam por isso. Exatamente. E aí fica um questionamento, né? Se uma criança já tem esse preconceito, Sim. de onde vem? Família. De onde vem esses ensinamentos, né? De onde é que ela está vendo isso? Quer dizer, você não está ensinando diretamente, mas no comportamento do pai Sim. é um aprendizado, né? Então, Verdade. fica aí o questionamento para você também, que às vezes não vai, mas quer que o seu filho vá, né? Que acontece muito. De você já também ir mudando ali a sua linguagem, a forma que você aceita, porque isso também vai colaborar muito para o tratamento infantil. Com certeza. Isso. E existe também ainda essa visão de que procurar psicólogo é quando você está doido, é quando você não tem Deus, né? Sempre tentam buscar uma justificativa, né? Ao invés de reconhecer que você realmente está nessa posição de que precisa de uma ajuda, né? Mas prefere colocar ainda nessa visão mais antiga, né? Ultrapassada. Muito, a gente tem que lembrar disso. Eu tinha um educador físico em grupo, quando eu morava lá em Rio Branco, que ele falava assim, ó, quem mais precisa é quem menos faz. Mas é verdade. Principalmente na hora do abdominal. Aí ele falava, quem mais precisa é quem menos faz. Era quem menos queria fazer. Sim. E era verdade, porque quem estava já lá trincado estava Sim. focado em continuar, Uhum. né? E aí eu lembro que eu trouxe isso também para a área clínica, né? Sim. E da psicologia. Quem mais precisa é quem menos vem, é quem tem mais preconceito. Tem mais preconceito. E quem não tem, às vezes está já caminhando, né?
entende, tem a compreensão que precisa dar continuidade, que aquilo faz bem. Então, a gente olhar para esse ponto também. E a gente vê muito isso no dia a dia, né? Que mais precisa, que menos vem. Tem até uma frase que fala, né? Que muitas pessoas fazem terapia para lidar com quem precisava fazer terapia e não faz. E é verdade, a gente vê isso na realidade. E no dia a dia, na clínica, não é verdade? Sim. Quando a gente está ali com os nossos pacientes, a gente vê, nossa, ele está aqui por um sofrimento de alguém que estava precisando mais que ele. Sim, verdade. E quando você vê a evolução que ele tem, quando eles têm essa consciência, né, da evolução, que aí tem essa tomada de consciência de, poxa, por que eu não comecei antes? Por que eu não vim logo? Exatamente. Então fica a dica, quando alguém falar e for preconceituoso com você em relação à terapia, essa pessoa está precisando mais do que você. Vamos lá, meninas. E o nosso tema de hoje, né, é o custo de ignorar as emoções. Quando a gente ignora as nossas emoções por muito tempo, existe um preço, né? A vida cobra. E aí, qual é o custo? Onde é que a gente detecta e vê esse custo no dia a dia? O custo é quando o corpo ele começa a responder, né? Ao longo do tempo, você guarda muitas coisas, você prefere deixar de lado, prefere fingir que aquilo não existe e vai levando a vida, né? Como diz o ditado, você deixa levar. Só que quando você tenta reprimir alguma emoção, não necessariamente ela vai desaparecer, né? Mas em algum momento da vida, especialmente quando ele está ali buscando por ajuda, que é quando o corpo ele começa a reagir, ele começa a responder a todas essas repressões. E na área infantil acontece também isso? Muito. Da criança reprimir as emoções? Muito. E aí, muitas vezes, os adultos acham isso que a Débora falou, né? Que a criança simplesmente vai parar de sentir, que a emoção vai sumir. E, na verdade, não. Né? Ela vai continuar ali e vai aparecer de outras formas. O que pode acontecer é que essa criança vai se calar perto desse adulto, né, que invalidou as emoções que ela sentiu. E nas crianças, principalmente, né, esses sintomas de ansiedade, emocionais, eles vão aparecer através de sintomas físicos, né? Então, às vezes, você leva a criança no médico, faz um monte de exame, não detecta nada, aí o médico fala assim, seu filho deve estar ansioso, né, preocupado, e muitos pais, às vezes, invalidam essas emoções, né? Mas está preocupado com o quê? Ele é só uma criança, né? Não tem com o que se preocupar. Então, a criança, quando ela vai sendo invalidada, ela vai sentindo, né? O quê? Eu não posso falar sobre o que eu estou sentindo com esse adulto. Geralmente é o pai, a mãe, o cuidador. E isso vai aparecer através de sintoma físico, náusea, dor de barriga. Eles falam muito uma coisa que é o nozinho na garganta, que é aquele aperto que adulto sabe nomear. Eles falam muito nozinho na garganta, né? Que sente. E isso vai fazendo com que, consequentemente, impacte, né? Eles não vão saber reconhecer as emoções, né? Não sabem identificar, nomear. São crianças que vão ter uma autocobrança muito maior. E a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? Então, consequentemente, isso vai impactar lá na vida adulta. Às vezes é um adulto que não vai saber se expressar emocionalmente, vai reprimir suas emoções, ou vai ser explosivo demais, né? E desde criança, tem criança que reprime o que sente, né? Não consegue comunicar para o coleguinha, ou é aquela criança explosiva. Então, assim, o custo é muito alto. Exatamente. Porque as emoções, elas vão para algum caminho, né? Ou tem que gente a gente não fala, vira sintoma, né? Exatamente, ela vai para algum caminho. Então, é muito importante, desde a infância, e é uma realidade que você trouxe, Luíse, que a gente, às vezes, invalida mesmo. É criança, isso aí passa, né? É um mito isso, de achar que vai passar. Não, ela só reprime. E assim, até nós como adultos mesmo, a gente tem que entender que aquilo que não dói no outro, né? Pode não doer em mim, mas vai doer no outro. E com a criança não é diferente, né? Às vezes a gente banaliza o que a criança está sentindo. Ela vem contar uma situação que ela está frustrada, que ela está triste, né? Que ela está ansiosa, com raiva, e o pai invalida. Meu filho, isso é uma bobagem, isso é uma besteira, né? Então, o que eu estou ensinando para essa criança, né? Que o que ela sente não é importante. Exatamente. Né? Só que para a criança, obviamente, a vivência vai ser diferente do que para nós que somos adultos, né? E é por isso que, às vezes, nós adultos temos essa dificuldade também de entender, né?
poxa, pode ser uma bobagem para mim, mas é importante para a Daelis o que ela está sentindo. Exatamente. E eu vou saber validar o que você sente. Não é uma coisa que a gente simplesmente desenvolve quando completa 20 anos. É algo que vem ao longo da vida. Especialmente na fase da adolescência também, que é onde você começa a entrar na fase de descoberta, é onde você começa a ter novas experiências, né? Você vai tendo experiências a partir ali da adolescência que inicia, né? Então, na maioria das vezes, quando os pais não conseguem conduzir todo aquele sentimento, né, que está à flor da pele na adolescência, acaba que cresce, né, um adulto disfuncional, onde ele não consegue lidar com as emoções, ele não tem um bom regulamento emocional também, ele não consegue verbalizar, ele não consegue se posicionar por essa repressão, né, porque alguns pais se colocam à disposição a diálogo, porém, às vezes tem mais fala do que o próprio filho. Fica mais naquela questão de ensinar, de repreender e esquece também de ouvir o sentimento dele. Então, acaba reprimindo e na fase adulta, né, isso fica mais aparente. É verdade. Então, né, o custo, ele aparece no corpo, nos relacionamentos, no trabalho e na forma que a gente vive no dia a dia. Então, é importantíssimo a gente olhar para essas emoções, seja em qualquer fase. Né, meninas? Vamos lá. Do ponto de vista do cérebro, o que acontece quando uma pessoa ela vive constantemente reprimindo essas emoções, medo, raiva, os sentimentos? O cérebro, como é que ele recebe isso? Então, na neuropsicologia, né, no ponto de vista do cérebro, quando você tenta reprimir alguma emoção, fazendo com que ela não seja tão agressiva, né, não necessariamente aquela emoção ela vai desaparecer. Né? Ao contrário, quando você faz, né, tem essa prática de descartar aquilo que você está sentindo, o nosso organismo ele passa por algumas mudanças, fazendo com que você tenha uma conduta de estresse muito elevada. Né? Você fica constantemente estressado, então tudo facilmente te aborrece, tudo facilmente te faz sentir raiva, te faz ficar estressado. Então, fazer com que a emoção seja reprimida, não necessariamente ela vai ser esquecida. Né? Então, acaba que o nosso organismo, por si só, ele vai fazendo que a sua atenção ela seja prejudicada também, a memória ela é prejudicada, o sono é prejudicada e, especialmente, a regulação emocional. Então, quando você tenta reprimir uma emoção, faz com que, naturalmente, mais na frente, o corpo ele comece a reagir. Com o quê? O que é mais chegado na clínica? Ansiedade, ataque cardíaco, as mãos ficam suadas. Alteração do sono. Isso, você tem aquele sentimento de que em qualquer momento vai infartar. Então, nada mais é de que muito tempo, né, você tentando reprimir essas emoções ao invés de lidar com ela. E como que você aprende a lidar? Quando você procura por ajuda, reconhece, né, o que você está passando, o que você está sentindo e começa a elaborar. Então, quando a pessoa vai saber que está precisando de ajuda, né? Como você faz para saber que precisa de terapia? Quando você já não consegue mais ter um controle emocional. E a partir daí você começa a ter um trabalho, começa a elaborar mais essas situações. Excelente. E na infância, acontece também esses sintomas, essas alterações? Sim, com certeza. Nas crianças, né, elas vão chegar para os pais não falando que estão se sentindo ansiosas, né? Geralmente elas chegam por sintomas físicos, né? É aquela criança que começa a reclamar do coraçãozinho acelerado, dor de barriga, do nozinho na garganta, como eu falei, né? Náusea, dor de barriga, enfim, né? Dor de cabeça é muito comum, né? Porque o cérebrozinho delas, né? A Débora sabe disso melhor do que eu, não está desenvolvido ainda, né? Então gera uma sobrecarga.
para o sistema límbico, né, que é o responsável por regular as emoções. Elas não têm um controle inibitório bem desenvolvido. Sim. Então, assim, muitas vezes elas têm essa dificuldade de lidar com as emoções, principalmente as crianças menores, né? E os pais, muitas vezes, não sabem compreender que, na verdade, elas estão querendo se comunicar, né? E que é a forma que o cérebrozinho delas sabe fazer aquela, né? Então, elas não vão saber dizer o que elas estão sentindo. Então, geralmente é o choro, né? Como eu falei, é muita questão comportamental, física, né? Nas crianças menores, muito comportamental. Nas maiorzinhas, já vai vir através dos sintomas físicos, né? Elas começam a relatar a mãozinha gelada, coraçãozinho acelerado, né? Por conta, né, dessa sobrecarga que vai gerar. Sim. Né? A ansiedade, a gente sabe que ela surge, como a Débora falou, né, traz esses sintomas físicos, porque o cérebro interpreta que você está numa situação de perigo. Né? Então, eu explico muito isso para as crianças, que é como se fosse uma sirene que tivesse quebrada. Ela vai alarmar numa situação que não é perigosa. É a resposta certa na hora errada. Se você estiver numa situação de perigo, o cérebro precisa fazer aquilo para você se proteger. Mas, às vezes, é uma situação simples como ir para a escola. E aquela sirene vai ser ativada na hora errada, né? E até mesmo situações que podem trazer muita euforia, alegria ali para a criança, né? Quem é mãe, acredito que vai se identificar em algum momento. Teve uma época que a gente morava em Rondônia, quando nós íamos para ver a nossa família. A minha filha, ela tinha ali por volta de uns 4, 5 anos. Quando a gente estava na metade do caminho, pegando ali os nossos 700 quilômetros, a minha filha começava a ficar com febre. Aí, uma vez, ok. Na segunda, nossa, de novo, na metade do caminho, quase chegando para ver a família, febre de novo. Na terceira, eu falei, não, gente, o que é isso? O que está acontecendo? Toda vez a menina que a gente está indo já começa a adoecer no meio da viagem, né? Aí a gente começa a achar que é o quê? É azar, é alguma coisa, Mas não, era a ansiedade dela ali. Falando, era o corpo dela ali, de tanta emoção, de tanta euforia. E às vezes ela ficava alguns dias adoecida, né? E eu ficava chateada, assim, nossa, é para se divertir, é para brincar. E toda vez ela adoecia ali. E eu não conseguia, na época, entender, né? Enxergar que... Era emocional. Nossa, emocional. A criança, o corpo da criança também fala ali diante daquelas emoções que ela não sabia expressar. Então, quando eu comecei a também entender e comecei a lidar de outra forma, né? Que aí vamos buscar ferramentas para lidar com isso. E é por isso que é importante o conhecimento em relação a esses pontos também, né, Luíse? Sim, com certeza. Meninas, olha só. Luíse, principalmente, né? Por que a saúde mental na infância se tornou tão urgente hoje? Bom, primeiramente por conta desse mundo que a gente vive hoje, que é bem mais acelerado, com mais cobranças, a presença das telas, né, as redes sociais. Então, hoje, as crianças ela têm acesso muito precoce a informações que, por exemplo, na nossa época a gente não tinha. Né? Então, elas têm uma cobrança interna, né, muito precoce, principalmente por desempenho. E hoje a gente também tem uma visão diferente sobre saúde mental do que antigamente. Né? Como a gente falou no início, ainda existem alguns tabus, mas muito diferente do que era antigamente. Então, hoje a gente valoriza muito o cuidado de saúde mental. Né? Os pais têm tido uma responsabilidade maior em relação a isso, né? Não é que as crianças estejam mais frágeis, a gente ouve às vezes isso, né? Na minha época não tinha isso, sempre existiu. Só que hoje a gente vê que não todos, né, mas a grande maioria dos pais buscam oferecer esse espaço de expressão para os filhos, então eles comunicam como estão se sentindo, seja através dos sintomas físicos, como eu falei, né, ou relatando mesmo questões emocionais, o que faz com que os pais se preocupem e busquem ajuda, né, reconheçam precocemente, né, e até evita que desenvolva algum transtorno na adolescência, né. E o que os pais podem estar fazendo no dia a dia para fortalecer emocionalmente os seus filhos, sem precisar se sentir ali perfeitos? Então, esse é um ponto bem importante, né? A questão não é ser perfeito, né? Muitos pais têm essa ideia, né, de que eles têm que ser perfeitos para os filhos. E não.
O ponto-chave não é a perfeição, é você ser um adulto emocionalmente disponível para o seu filho, né? E a palavra-chave principal, que foi uma coisa que a Débora falou, não é só você falar, mas principalmente ouvir, né? A escuta qualificada, você permitir que o seu filho se expresse, né? Você validar as emoções dele, né? Principalmente, você não precisa concordar com o que a criança fez, né? Mas você precisa validar, reconhecer. Então, assim, muitas vezes a criança tem um comportamento de birra, né? Um comportamento que eu não considero adequado. Eu não vou criticar a criança, eu vou criticar o comportamento que ela teve, né? Filho, ó, a mamãe entende que você está com raiva, mas você não pode bater, você não pode quebrar, né? Não precisa necessariamente, tem muito pai que tem esse pensamento, que se ele acolher, ele vai estar deixando de ser um pai firme, né? Não, você pode colocar limite e ainda assim acolher o que o seu filho está sentindo, né? Então, quando eu digo para o meu filho, você está sentindo raiva, mas você não pode gritar comigo, eu estou acolhendo e ao mesmo tempo impondo um limite, né? O limite ele vai organizar a criança, né? E o acolhimento, né? Ele vai trazer realmente essa validação para essa criança, né? Ele vai se sentir realmente ouvido, acolhido, né? E quando eu falo para essa criança, né, filho, ó, você está sentindo raiva, você está sentindo frustração, eu estou ajudando também ela a nomear o que ela sente, né? A reconhecer. Às vezes a gente fica, filho, respira quando você sentir raiva, né? Aperta a bolinha quando estiver ansioso. Mas a criança não sabe nem reconhecer quando ela está com raiva ou ansiosa. Como que ela vai usar as técnicas se ela não sabe reconhecer a emoção? Né? E o principal de tudo isso é você também ser um modelo para o seu filho. Né? Às vezes a gente quer que a criança seja calma, mas eu chamo a atenção dela gritando. As crianças até os 10 anos, elas vão aprender muito pelo neurônio espelho, né, Débora? Então, elas vão ver e vão repetir. Então, eu preciso ser um modelo emocional para o meu filho, né? E isso vai incluir também a questão de pedir desculpas quando eu, porventura, me exceder, né? É humanamente impossível, mesmo que você seja um pai que faz terapia, né? Você nunca se exceder com seu filho, em algum momento, né? E não é fraqueza, você não vai tirar a sua autoridade como pai se você reconhecer e pedir desculpa para o seu filho. Muito pelo contrário, você vai ensinar que você também erra, né? E isso vai fazer com que ele também se sinta à vontade para errar. Porque tem tantas crianças que sentem então essa pressão da perfeição que elas têm medo de errar. E isso gera uma ansiedade, né? Então, quando eu erro, reconheço, peço desculpas, eu estou ensinando uma série de coisas para os meus filhos. Excelente, isso faz muito sentido. E nós pais, a gente precisa realmente, né, tá atentos aos sinais, aos sintomas e principalmente ao autocuidado dos pais, porque isso vai reverberar na criação dos nossos filhos. Meninas, a gente vai agora para o nosso momento onde o público pergunta, né? Andrew, tu consegue liberar para a gente? Olha, vamos ver aqui uma pergunta onde as pessoas trouxeram aí. A Radassa, ela fez uma pergunta. Quem tem ansiedade pode deixar de sentir prazer nas pequenas coisas? Ou isso já pode ser um sinal de depressão? Quem tem ansiedade pode deixar de sentir prazer nas pequenas coisas? Sim, em alguns contextos, porque a pessoa que ela sofre com ansiedade, normalmente ela vai ficar com medo de ir em certos lugares e de em algum momento, né, ela passar a ter crises ali. Né? Então, quando a pessoa sofre, né, com um transtorno de ansiedade e ainda não tem esse controle, né, das reações, ela tem essa perca, de fato, do prazer de frequentar alguns lugares com medo de ter uma crise naquele local e não conseguir se controlar. Né? Então, pode acontecer sim nessa situação. E também pode ser um sinal, né? Sim. É bom ser bem investigado, porque pode ser tanto ansiedade quanto um sinal, sim, de depressão. A depressão, ela também tem isso como um sinal. Mas aí é interessante ser investigado realmente, né? Mais a fundo, porque vai depender da durabilidade, frequência. Acontece também nas situações infantis, das crianças começar a perder o prazer em algumas coisas. Acontece.
E eu acho que assim, o principal meio da gente diferenciar, né? Porque na depressão geralmente a pessoa não vê graça mais naquilo ali, né? Você simplesmente a criança antes gostava de jogar futebol, agora ela não gosta. É aquela criança que perde o interesse pelas coisas que antes ela gostava, porque ela está mais isolada, né? Você percebe que ela com o humor mais rebaixado. E já na ansiedade, como a Débora falou, você vai perceber que aquela criança fica muito ansiosa, né? Às vezes é o medo do desempenho, né? De errar. É aquela criança que perto do horário de ir para o futebol, né? Ela já começa a sentir dor de barriga, né? Já começa a reclamar que o coraçãozinho está acelerado. Então a gente vê que envolve mais aí uma evitação, uma esquiva, o que consequentemente faz com que ela perca o prazer nas pequenas coisas, né? Como jogar o futebol que ela gostava, ir para casa do coleguinha, né? E tomar banho de piscina. Por isso que é interessante tratar a situação. E outra coisa, assim, uma coisa pode levar a outra, né? No caso da ansiedade, o fato de você ter esse receio de sair para os locais e ter uma crise pode, se você tiver à disposição, né, de uma possível depressão, nada impede de você desencadear também. Exatamente, porque muitas vezes elas estão ali bem Sim. próximas, né? E andam até juntas. Exatamente. Muito tênue, né? Próximo. Bruna. Tenho me sentido muito irritada. Choro com facilidade, meu humor muda o tempo todo. O que fazer? Aí você precisa primeiro parar para reconhecer o que que tá causando, né, esse choro, essa instabilidade de humor, para que a partir daí a gente consiga fazer com que você tenha uma estabilidade emocional, né? Então, primeiro de tudo é procurar por ajuda, entender né? o que está causando essa irritação, esse choro, porque tudo tem um porquê, né? Tudo tem uma origem. Nada acontece de uma hora para outra, então tudo tem uma raiz. Então, e se o sistema nervoso estiver ali abalado, né? Isso. Aí a gente vê realmente essa alteração de humor. O primeiro passo é buscar por ajuda. É verdade. Entender realmente, né, o que está acontecendo com essa irritação, com esse humor que altera muito. E também acontece isso nas questões infantis, né, Luíse? Acontece muito, né? Essa labilidade emocional, essa alteração de humor muito repentina que não é natural. Né? Todos nós temos momentos de sentir e vivenciar diferentes emoções, né? Eu sempre falo que tanto para adultos, crianças, adolescentes, a gente tem que observar algumas questões, né? Primeiro é a frequência com que isso vem acontecendo. Essa pessoa aí falou que tem sido com facilidade, né? E aí a gente vê também um outro fator que é a intensidade. Então, é aquela pessoa que sente com frequência e muito intensa esse choro, essa irritabilidade, né? É algo que está sendo duradouro, né? Às vezes, nós, mulheres, né? E quando a gente está na fase adulta, às vezes ali na fase da TPM, né? Ou quando está passando por um processo de sobrecarga, é natural a gente ter essas reações, né? E a criança também, às vezes, está passando por um processo de adaptação, né? Mas a gente vê que está, assim, durando. Isso está com 1 mês, 2 meses, né? E o último aspecto que eu sempre falo que a gente tem que observar é o nível de prejuízo, né? A funcionalidade. Se eu vejo que esse choro, né, essa irritabilidade, essa alteração de humor começou a afetar o meu sono, meu apetite, minhas relações sociais, né, tanto no adulto quanto na criança, é o momento de dizer, opa, eu já não estou conseguindo lidar com isso sozinho, preciso buscar ajuda. Sim, e geralmente a pessoa percebe essa irritabilidade, às vezes, no ambiente de trabalho, né? Que já começou a prejudicar muito. E eu vejo muito isso, como eu atendo mulheres, né? E aí elas vêm muito e falam, nossa, eu às vezes não era nem para estar irritada com meus colegas, qualquer coisa me irrita, eu já estou sentindo que as pessoas estão percebendo, estão ficando chateadas, e aí depois eu me arrependo, e aí vem a crise de choro, e vem a culpa, né? Então vai virando um ciclo. Então isso que as meninas trouxeram é muito importante, a gente precisa... talvez até essa sobrecarga emocional, né? Sobre exatamente o que a gente estava falando, sobre reprimir as emoções. Isso também gera uma sobrecarga emocional. E chega esse momento onde você começa a ficar irritada com tudo, né? Chora com facilidade. Talvez
a Bruna, né, precisa ter um olhar mais específico para essa situação. E esse é o momento, Bruna, de procurar ajuda. É verdade. Vamos lá. Mais uma pergunta. A Marli perguntou: faço acompanhamento pelo SUS e isso me ajuda muito, mas meu filho não aceita terapia. Como posso ajudá-lo? Quer responder? O que ela vai falar? Não, porque assim, quando você começa num processo terapêutico, precisa ter essa aceitação, né? Então, para ajudar ele a aceitar, é explicar como que funciona, como que vai ajudar, né? Quais são os benefícios, né? Então, explicar para ele, expor como que é o processo terapêutico. Mais ou menos Assim, isso. nem todas as pessoas, né, têm facilidade em Sim. aceitar. E tudo bem. Cada um tem seu tempo, seu desenvolvimento, né? Tanto que, gente, fica a dica, tá? Psicólogo, ele também pode não aceitar atendê-lo. Ele pode dizer assim, olha, não é o tempo de você fazer terapia, porque ele percebeu que você não está com essa maturidade. Essa abertura, Então, né? com essa abertura, exatamente. Então, ele pode dizer assim, ó, agora não é o tempo. Vamos dar um tempo, depois a gente retorna em outro momento, em outro processo. Sim. O que acontece? Eu acredito que, imagina que você vai conhecer alguém e você quer casar com aquela pessoa, ficou apaixonado, né? E aí você, no primeiro encontro, já pede essa pessoa em casamento. Você vai assustar essa pessoa. Sim. A terapia é do mesmo jeito, né? Então, Marli, se você quer conquistar o seu filho para esse processo terapêutico, vai conquistando, vai seduzindo, vai mostrando, continua mostrando para ele os benefícios. Uma coisa que as meninas trouxeram no começo do nosso podcast é escuta mais. A Luísa falou essa questão infantil e vem para o adolescente também. Escuta mais do que fala, porque às vezes nós pais e mães, a gente tem muito isso, né? A gente vai falando e o menino tá calado, então a gente precisa falar, Sim. mas tenta escutar mais do que falar e eu tenho certeza que isso vai auxiliar muito. Gente, é isso. Nosso podcast já está chegando ao fim. E Janeiro Branco, ele nos lembra que saúde mental precisa estar em todos os lugares. Em casa, na rua, no trânsito, na igreja, dentro dos nossos lares. Então, ignorar as nossas emoções tem um custo e é muito alto. É um ato de responsabilidade cuidar também da saúde emocional. Então, eu gostaria que vocês, meninas, deixassem uma mensagem para quem está ouvindo o nosso podcast. Fala também, Débora, para a gente, deixa uma mensagem, fala para a gente onde você atende, talvez alguém tenha se identificado com você, onde que eles podem te procurar. Sim. Então, uma orientação, né? Não somente em janeiro, mas o ano inteiro você ter esse olhar mais especial para você, reconhecer os seus limites, reconhecer que você precisa de ajuda também, que a terapia ele é um espaço onde você vai ser acolhido, você vai ser escutado, é um local onde o momento é seu, né? Onde você pode estar ali para ser você. Atualmente eu atendo na Clínica Vitale, atendo no Laboratório Mais Saúde também, de forma remota e presencial, né? Então, pratique pequenas atitudes diárias, né, que vai beneficiar nesse seu processo de autocuidado, né? Você olhar para você é um processo, é um ato de amor, né? Um amor próprio por você, pela sua saúde mental. Da mesma forma que você cuida do seu corpo, é importante você ter um cuidado também com a sua saúde mental. Ótimo, é isso, é um ato de responsabilidade, né? E para isso, eu trouxe a Luíse com a intuição realmente da gente lembrar que saúde mental não é só para adultos, é também para criança, começa desde a infância, como ela disse, a infância é uma terra que você pisa a vida inteira. Luíse, fala pra gente, deixa um recado pro público e fala pra gente
onde que as pessoas, os pais, podem te procurar. Pode falar, professora. Então, eu atendo, né, no meu consultório particular, que fica no prédio Vértice Cruzeiro. E atendo também, né, trabalho na saúde pública, né, atendo em 5 postos de saúde aqui na cidade. E a mensagem que eu deixo, né, para os pais é que, como você pontuou, né, uma frase que eu gosto muito, é que a infância realmente é um chão que a gente pisa a vida inteira. E quando a gente cuida, né, das nossas crianças, da saúde emocional delas, né, desde cedo, a gente está ajudando que esse chão seja um chão mais firme, mas também mais gentil, né? E isso vai, obviamente, né, refletir na vida adulta dessa criança, né, que um dia vai se tornar adulto, então vai ser uma pessoa emocionalmente mais saudável, que vai saber lidar melhor com as emoções, vai saber se expressar, né? E lembrando também, né, que para o seu filho, né, ter uma boa saúde emocional, você como pai também precisa se cuidar. Né? Então, que os pais também tenham esse reconhecimento, né? De buscar ajuda, né? De que eles precisam estar bem para oferecer o melhor cuidado para os filhos, né? E que não é vergonhoso, né? Buscar ajuda, tanto para você que é adulto, como para você, né, que tem um filho que precisa de ajuda. Você não está fracassando como pai, muito pelo contrário. Quando você busca ajuda, é um ato de amor, né? Muito grande, né? Por esse filho, né? E por você mesmo. Maravilhosas, muito obrigada. E você que se identificou com alguma das meninas, entra em contato, não deixe de pedir ajuda. E se você já tem esse auxílio, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, compartilhando, ouvindo no local de trabalho, reassistindo. Mas o importante é a gente realmente quebrar tabus e divulgar cada vez mais a responsabilidade que é cuidar da saúde emocional. Porque quando a nossa saúde emocional não vai bem, as outras áreas também vão ficando afetadas. Desde já eu agradeço a sua companhia e todos vocês que nos assistem e sempre estão aqui conosco. Muito obrigada, um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.